Estatísticas de mortalidade, por que os gunners morriam primeiro. Os arquivos médicos do Sanitätsdienst alemão revelam uma realidade estatística devastadora. Os operadores de MG-42 experimentavam taxas de mortalidade que excediam as de pilotos de caça e tripulações de submarinos. Esta disparidade não era acidental, senão o resultado matemático de fatores táticos, fisiológicos e psicológicos que convergiam para fazer do operador MG-42 o soldado mais vulnerável do exército alemão. O Dr. Hans Killian, médico-chefe da 352 Divisão de Infantaria, manteve registros detalhados durante a Normandia. Seus dados, preservados no Hospital Militar de Munique, mostram mortalidade de 41,3% para operadores MG-42 durante os primeiros 30 dias, comparado com 12,8% de granadeiros regulares e 8,2% de artilheiros de morteiro. Os padrões temporais amplificam a gravidade. 60% de operadores morriam durante seu primeiro encontro prolongado, combate contínuo de mais de 2 horas. Dos sobreviventes, 75% não completava sua segunda semana de serviço ativo. Os poucos que sobreviviam mais de um mês desenvolviam neurose de metralhadora, hipervigilância extrema, que frequentemente culminava em colapso mental. A evidência forense de campos escavados proporciona confirmação física. O projeto franco-alemão, Memória da Normandia, iniciado em 2004, escavou 47 posições confirmadas de MG-42. Em 43 destas, os restos do operador principal foram encontrados literalmente unidos à sua arma. Mãos sobre controles, corpo orientado para campo de fogo, sem evidência de tentativas de abandono. A posição BOD-WN-73 em Omaha Beach, escavada em 2018, revelou detalhes macabros. Os restos do Obergefreiter Heinrich Severloh, identificado mediante placas, mostravam 14 impactos de bala de diferente calibre, indicando ataque simultâneo por múltiplos atiradores aliados. Sua mão direita permanecia fechada ao redor do gatilho. A esquerda sustentava cinta de munição parcialmente carregada. Os registros médicos revelam padrões específicos em feridas sofridas por operadores. Ao contrário de outros soldados que recebiam feridas aleatórias por fogo de supressão, os operadores mostravam padrões indicativos de fogo dirigido deliberadamente. 78% apresentava feridas em cabeça e peito, áreas mais expostas durante a operação da arma. 23% mostrava feridas múltiplas de diferente calibre, sugerindo ataques coordenados. As causas de morte também diferiam significativamente. Enquanto soldados regulares morriam principalmente por artilharia e fragmentação, 67%, operadores MG-42 sucumbiam predominantemente a fogo direto de armas pequenas, 54%, e ataques com explosivos dirigidos, 31%. Esta diferença reflete a natureza deliberada e pessoal de ataques contra posições de metralhadora. A análise temporal de baixas revela padrões inquietantes adicionais. Os dados do Hospital de Campanha 127, atendendo a 12ª SS Panzer Division, mostram que 40% de operadores MG-42 feridos morriam dentro de 6 horas depois de serem feridos, comparado com 18% de outros soldados feridos. Esta diferença se atribuía à severidade de feridas recebidas durante ataques concentrados. Os fatores psicológicos contribuíam significativamente à mortalidade. O Dr. Rudolf Degwitz, psiquiatra militar do Heer, documentou casos de paralisação por responsabilidade em operadores. Estes soldados, conscientes de que sobrevivência de sua unidade dependia de manter fogo, desenvolviam compulsão psicológica a permanecer em posições inclusive quando retirada era taticamente prudente. O caso do Gefreiter Hans Kuhnke ilustra este fenômeno. Kuhnke manteve fogo contínuo durante 4 horas em Sword Beach, disparando mais de 8.000 cartuchos e recusando 3 ordens diretas de retirada. Quando sua posição foi capturada, soldados britânicos encontraram Kuhnke morto por esgotamento extremo, mãos literalmente congeladas ao redor de controles da arma. Os efeitos fisiológicos de operar a MG-42 contribuíam à mortalidade. A exposição prolongada ao ruído extremo, 140 decibéis a 1 metro,
causava dano auditivo permanente que afetava a capacidade para detectar ameaças. Os estudos médicos alemães mostravam que 89% de operadores experientes sofriam perda auditiva significativa depois de 6 meses de serviço. A vibração contínua causava síndrome de mão de metralhadora, entorpecimento e perda de sensibilidade que afetava precisão e capacidade de reação. Os operadores com esta condição mostravam tempos de resposta 23% mais lentos durante emergências, reduzindo significativamente possibilidades de sobrevivência. Os gases de combustão apresentavam um risco oculto. A MG42, especialmente em configuração de bunker, gerava concentrações de monóxido de carbono que alcançavam níveis tóxicos em espaços fechados. Os registros médicos mostram 47 casos documentados de envenenamento por monóxido em operadores MG42, dos quais 31 resultaram fatais. A comparação com armas aliadas similares reforça a singularidade destes padrões. Os operadores de metralhadoras .30 calibre estadunidenses experimentavam mortalidade de 16%, enquanto operadores de Bren britânicos sofriam 14% de baixas. Estas diferenças se atribuíam tanto à menor cadência de armas aliadas como a seu papel tático menos central. As tentativas alemãs de reduzir mortalidade incluíram sistemas de rotação mais frequentes, desenvolvimento de posições alternadas, introdução de camuflagem melhorada. Estas medidas tiveram efetividade limitada devido a restrições inerentes da arma e seu papel tático. O programa de rotação, implementado por algumas divisões em 1944, requeria substituição de operadores cada 72 horas de combate contínuo. A escassez crônica de pessoal treinado fazia a implementação inconsistente. Os registros mostram que menos de 30% de unidades alemãs mantiveram estes horários durante campanhas prolongadas. As técnicas de sobrevivência desenvolvidas por veteranos incluíam espelhos para observação indireta, comunicação por sinais para minimizar exposição durante coordenação, técnicas de troca de cano que reduziam tempo de exposição a 5 segundos. Estes métodos, transmitidos informalmente, podiam reduzir mortalidade até 15%. A realidade estatística permanecia implacável. As análises atuariais alemãs calculavam que um operador MG42 promédio tinha expectativa de vida de 17 dias em combate ativo. Esta cifra era inferior a qualquer outro papel militar, incluindo tripulações de caças noturnos e operadores de lança-chamas. Os efeitos de mortalidade diferencial se estendiam além de estatísticas individuais. As unidades experimentavam perturbações desproporcionais quando perdiam operadores MG42, já que representavam treinamento especializado crítico e capacidade de fogo irreplazável. A perda de operador experiente reduzia a efetividade de combate de pelotão completo em mais de 40%. Os documentos do Ersatzheer revelam magnitude do problema de reposição. Entre janeiro e dezembro de 1944, as escolas alemãs graduaram 23 mil operadores, mas perdas documentadas alcançaram 31 mil. Esta discrepância de 8 mil se cobriu enviando pessoal insuficientemente treinado, criando ciclo de mortalidade acelerada. Os registros da 12ª SS Panzer Division ilustram este problema. Durante os primeiros 6 meses de 1944, a divisão perdeu 127 operadores em combate. As substituições incluíam 34 soldados com menos de 4 semanas de treinamento especializado. Destas substituições inadequadamente preparadas, 26 morreram durante sua primeira semana de serviço ativo. A documentação médica revela que os poucos operadores que sobreviviam períodos prolongados desenvolviam adaptações psicológicas e fisiológicas únicas. Estes veteranos mostravam reflexos auditivos hipersensíveis, capacidade excepcional para calcular distâncias sob estresse e consciência situacional expandida, habilidade de processar múltiplas ameaças simultaneamente. No entanto, estas adaptações tinham custos severos. Os veteranos experimentavam insônia em 94% de casos, depressão severa em 67% e o que atualmente se reconheceria como transtorno de estresse pós-traumático em praticamente todos os sobreviventes. O Dr. Killian escrevia em 1945:
Os operadores que sobrevivem mais de 2 meses se convertem em máquinas de combate extraordinariamente efetivas, mas deixam de ser completamente humanos. Os dados confirmam uma realidade brutal. Ser operador MG-42 não era simplesmente papel perigoso, senão condenação estatisticamente provável. Os fatores contributivos, exposição tática, ataques dirigidos, efeitos fisiológicos, pressão psicológica, se combinavam para criar condições de sobrevivência que desafiavam probabilidades básicas de guerra. Esta evidência quantitativa demonstra que operadores MG-42 morriam primeiro não por acidente ou má fortuna, senão por convergência matemática de fatores que faziam sua eliminação virtualmente inevitável. A arma que lhes outorgava poder tático supremo também lhes garantia destruição rápida e violenta, executada por inimigos que haviam convertido sua eliminação em ciência aplicada. Os números não mentem. Cada soldado que tomava posição por trás de uma MG-42 cruzava um umbral estatístico para a morte provável. Não era heroísmo nem sacrifício nobre. Era matemática pura aplicada à carne humana, com resultados tão predizíveis como despiedosos. Fogo de sacrifício, a lógica militar por trás dos Gunners. A doutrina militar alemã havia institucionalizado, sem reconhecê-lo explicitamente, um princípio que permeava sua organização tática. O operador de MG-42 era um ativo consumível, programado para eliminação no momento de máxima utilidade militar. Esta filosofia não emergia de crueldade, senão de avaliações frias que priorizavam sobrevivência coletiva sobre individual. Os documentos do Estado-Maior do Heer, desclassificados em 1985, revelam esta mentalidade com claridade perturbadora. O general-major Fritz Bayerlein escrevia em diretiva de 1943. Uma MG corretamente empregada pode deter um batalhão inimigo durante tempo necessário para que um regimento se reorganize. A perda do operador é preço aceitável por sobrevivência de formação maior. Esta lógica se formalizou no conceito de Aufopferungsfeuer, fogo de sacrifício, que aparecia consistentemente em ordens operacionais desde 1942. O termo não se referia unicamente ao heroísmo, senão à tática calculada onde o operador MG-42 era deliberadamente exposto para maximizar dano inimigo enquanto permitia manobras salvadoras para o resto da unidade. O manual HDV 130/2 estabelecia estes princípios com claridade burocrática. A metralhadora manterá fogo contínuo sobre setores designados independentemente de intensidade do fogo recebido. A sobrevivência do operador é secundária à continuação do fogo efetivo. Esta instrução aparecia em variações mínimas através de todos os manuais táticos alemães. Os planejadores haviam desenvolvido cálculos específicos sobre este intercâmbio. Uma análise da 21ª Panzerdivision, datada abril de 1944, estimava que cada operador MG-42 que mantinha fogo até morte podia causar 15 a 23 baixas inimigas enquanto retardava avanços por 12 a 35 minutos. Estes números, friamente calculados, justificavam matematicamente o sacrifício como investimento tático rentável. A implementação prática requeria medidas para garantir que operadores cumprissem efetivamente seu papel sacrificial. Os sistemas de comunicação se desenharam intencionalmente para dificultar solicitações de permissão de retirada. As posições MG-42 frequentemente careciam de linhas telefônicas diretas com o comando superior, obrigando operadores a manter posições até ordens de retirada que frequentemente nunca chegavam. O Obergefreiter Klaus Weber, sobrevivente da 352 Division, descrevia esta realidade em memórias de pós-guerra. Sabíamos que uma vez que começássemos a disparar, éramos homens mortos. Não havia comunicação para trás, não havia ordens de retirada, não havia reforços. Nossa função era morrer matando tantos americanos como fosse possível. Os oficiais alemães recebiam instrução específica sobre implementação de táticas de sacrifício. O curso avançado de tática de infantaria de Kriegsschule München incluía a seção denominada Emprego Ótimo de Recursos Humanos Limitados, que ensinava técnicas para maximizar valor tático de soldados destinados a não sobreviver ao combate.
Estas técnicas incluíam posicionamento de MG-42 em localizações que maximizassem efetividade defensiva enquanto minimizassem opções de escape. Os manuais instruíam especificamente sobre seleção de posições onde o operador não possa abandonar a arma sem exposição letal, garantindo permanência até a eliminação final. A logística de munição se organizava para reforçar mentalidade de sacrifício. Os operadores recebiam quantidades calculadas para períodos específicos, tipicamente suficiente para 2 a 4 horas de fogo intermitente. Esta limitação não era acidental, senão desenhada para enfocar mente do operador em maximizar dano durante tempo disponível, em lugar de conservar recursos para a sobrevivência prolongada. O treinamento psicológico incorporava elementos de condicionamento específicos para superar instintos de sobrevivência. Os instrutores empregavam técnicas posteriormente reconhecidas como lavagem cerebral, enfatizando repetitivamente que sobrevivência pessoal era menos importante que cumprimento de dever. Os operadores que mostravam excessiva preocupação por sobrevivência pessoal eram eliminados do programa. O Hauptmann Rudolf Sickenius, instrutor em Döberitz, descrevia estes métodos em relatório de 1943. O operador MG-42 efetivo deve aceitar psicologicamente sua própria morte como precondição para funcionamento da arma. Aqueles que retêm esperanças de sobrevivência pessoal inevitavelmente falham em momentos críticos. Os sistemas de recompensas militares reforçavam mentalidade de sacrifício. Os operadores que morriam em posições recebiam postumamente condecorações mais altas que outros soldados em circunstâncias similares. A Cruz de Ferro se outorgava automaticamente a operadores que mantivessem fogo efetivo até a eliminação final, convertendo morte em serviço em honra institucionalizada. As famílias de operadores caídos recebiam pensões superiores e reconhecimento público especial, criando incentivos sociais para sacrifício. Os jornais alemães publicavam regularmente histórias de heróis de metralhadora que haviam morrido em posições, estabelecendo modelos de comportamento que outros operadores se sentiam obrigados a emular. A arquitetura de posições MG-42 refletia fisicamente esta filosofia. Os bunkers se desenhavam com uma só entrada, saída, frequentemente localizada de maneira que ficasse exposta ao fogo inimigo uma vez detectada a posição. Esta característica não era acidental, senão implementação deliberada de doutrina de sacrifício. O bunker da WN-74 em Omaha Beach ilustra estes princípios de desenho. A posição MG-42 domina perfeitamente a praia, mas a única saída requer exposição completa ao fogo desde a água. Os planos originais conservados em arquivos de organização Todd mostram que esta vulnerabilidade era conhecida e aceita durante construção. Os sistemas de suprimento também reforçavam mentalidade de sacrifício. As posições MG-42 recebiam rações calculadas para períodos limitados, tipicamente 3 a 5 dias máximo. Esta limitação enviava mensagem implícita mas clara. Não se esperava que operadores sobrevivessem suficiente para requerer reabastecimento prolongado. As comunicações táticas empregavam códigos específicos que refletiam esta mentalidade. A frase Eiserner Gustav, Gustav de Ferro, indicava que posição MG-42 havia entrado em modo de sacrifício final, mantendo fogo sem expectativa de sobrevivência ou retirada. Uma vez transmitido este código, toda a comunicação cessava e se assumia que o operador continuaria disparando até morte. Os oficiais superiores justificavam estas táticas mediante argumentos de necessidade militar. O General Feldmarschall Erwin Rommel escrevia em maio de 1944: cada MG-42 que mantém fogo durante 10 minutos adicionais pode salvar divisão completa. Não podemos nos permitir sentimentalismo quando a sobrevivência da Alemanha está em jogo. No entanto, documentos internos revelam que alguns oficiais expressavam reservas privadas. O Oberst Hermann Oppeln-Bronikowski escrevia à sua esposa: estamos consumindo nossos melhores soldados como combustível para a máquina de guerra que já não pode ganhar. Os operadores MG-42 são os mais valentes e competentes e os sacrificamos sistematicamente. Os efeitos desta doutrina se estendiam além de baixas imediatas. A perda sistemática de operadores experientes erosionava progressivamente a efetividade geral de unidades alemãs,
Cada operador morto representava semanas de treinamento especializado e conhecimento tático irreplazável, criando espiral descendente de competência militar. Os dados estatísticos confirmam o impacto desta filosofia. Entre janeiro de 1943 e dezembro de 1944, o exército alemão perdeu aproximadamente 89 mil operadores MG-42 em combate. Destes, 67% morreram em posições sem tentar retirada, indicando o sucesso do condicionamento psicológico e restrições estruturais implementadas. As tentativas tardias de modificar esta doutrina tiveram sucesso limitado. Em outubro de 1944, o OKH emitiu diretrizes permitindo retirada discricionária quando situação tática o justificasse. No entanto, estas ordens chegaram demasiado tarde e foram implementadas inconsistentemente por comandantes que haviam internalizado doutrina de sacrifício. A documentação de pós-guerra revela que doutrina de sacrifício havia sido internalizada tão completamente que muitos operadores continuavam seguindo-a, inclusive quando circunstâncias permitiam sobrevivência. O condicionamento psicológico havia criado soldados que literalmente não podiam conceber abandono de posições, independentemente de considerações racionais. Os interrogatórios aliados de prisioneiros alemães confirmam esta realidade. O Major Charles Farnsworth, oficial de inteligência da 1ª Divisão, reportava: os operadores MG-42 capturados frequentemente expressam sentimentos de fracasso e vergonha por terem sido capturados vivos. Parecem genuinamente surpreendidos de sobrevivência e frequentemente solicitam ser executados por covardia. A lógica do sacrifício calculado havia criado o paradoxo militar fundamental. O sistema tático alemão havia evoluído para devorar sistematicamente seus próprios elementos mais efetivos. Os operadores MG-42, representando o melhor do treinamento e equipamento alemão, eram consumidos deliberadamente como recursos descartáveis em equação tática que priorizava benefícios temporais sobre capacidade de combate sustentável. Esta doutrina revela a natureza fundamentalmente destrutiva de filosofia militar alemã. Em lugar de desenvolver táticas que preservassem pessoal valioso para combate prolongado, o sistema havia institucionalizado desperdício de recursos humanos irreplazáveis. Os operadores não morriam como vítimas acidentais de guerra, senão como sacrifícios calculados no altar de eficiência tática a curto prazo. O resultado final foi exército que, ainda que taticamente superior em encontros individuais, se consumia sistematicamente mediante eliminação planejada de seus soldados mais competentes. A MG-42 havia outorgado vantagem tecnológica decisiva, mas doutrina de emprego garantia que esta vantagem se autoconsumia através do sacrifício deliberado daqueles que a operavam. Os documentos do Oberkommando der Wehrmacht revelam que para 1945, alguns planejadores haviam começado a reconhecer natureza autodestrutiva destas táticas. O general Oberst Heinz Guderian escrevia em fevereiro de 1945: criamos a arma mais efetiva do mundo e a empregamos de maneira que garante morte de nossos melhores soldados. É estratégia de suicídio coletivo disfarçada de heroísmo. No entanto, este reconhecimento chegou demasiado tarde para modificar doutrina que havia sido internalizada através de 3 anos de implementação sistemática. A maquinaria de sacrifício continuou funcionando até últimos dias de guerra, consumindo operadores MG-42 em conflito que já não podia se ganhar. Os testemunhos de sobreviventes confirmam que muitos operadores compreendiam perfeitamente seu destino. O Obergefreiter Friedrich Lengfeld, um dos poucos veteranos que sobreviveu mais de 6 meses, escrevia em memórias: sabíamos que éramos fantasmas viventes desde o momento em que tomamos posição por trás da arma. A única pergunta era quanto dano poderíamos causar antes que chegasse nosso turno. Esta mentalidade de resignação fatalista se converteu em característica definitiva de operadores MG-42. Os registros médicos mostram que estes soldados desenvolviam aceitação de morte prematura,